Bom dia, pessoal. E aí, tudo tranquilo? Vamos hoje dar um desenvolvimento no nosso conteúdo, só que agora a gente vai sair do foco de História Geral e vamos para a História do Brasil. Vamos trabalhar um momento que é sempre cobrado em vestibulares, em provas para concurso, etc., que é a chamada Era Vargas, que é importante porque, primeiro, nós não tivemos ao longo do período da República ninguém que governou por tanto tempo. Nós temos dois momentos da Era Vargas. Temos de 1930 a 1945, depois, quando ele é deposto, mas retorna numa eleição direta, a única vez, na verdade, que Getúlio chega ao poder pela via eleitoral. Você tem, de 1951 a 1954, o segundo governo Vargas, juntando tudo, 19 anos como presidente, em várias situações. Governo provisório, presidente eleito indiretamente, ditador, presidente eleito por voto direto, enfim. E, como ninguém ficou tanto tempo no poder durante o período republicano, Getúlio associou seu nome a um conjunto de transformações, a um conjunto de mudanças. Urbanização, industrialização, a formação da legislação trabalhista e previdenciária, substituição daquela visão tacanha do período da República Velha, de que a questão social era caso de polícia. Getúlio transforma a questão social em caso de política. Vai cooptar os trabalhadores para colocá-los, afastá-los, por exemplo, da influência do Partido Comunista, e vai, portanto, montar, junto com a classe trabalhadora, uma condição na qual ele vai consolidar uma figura, uma imagem de pai dos pobres, embora também fosse mãe dos ricos, né? Então é isso que nós vamos ver hoje e nós vamos fazer essa apresentação agora, tá bom? Só a gente dar nosso start aqui. Vou pegar por empréstimo um, uma apresentação já adiantada e que a gente ganha tempo, só vamos dar um crédito aqui. Olha, isso veio da Escola Municipal Doutor Nelson Noronha, do professor Danilo de Lima, que sem conhecer já agradeço. Tá? Olha só, então nós temos aqui, primeiro vamos começar olhando essa charge, porque nós temos uma série de mudanças de Getúlio. Getúlio, chefe do processo revolucionário em 1930, depois presidente empossado pela via indireta. Aqui o Getúlio, com a Constituição de no braço, né? Já temos um Getúlio aqui, já no que é a Constituição de 37, né? O Getúlio ditador, o Getúlio já mais velho e afastado do poder, e o retorno dele, mas já aqui com a arma na mão, no final do seu segundo governo, porque culmina com o seu suicídio. Tá? Então, conforme eu disse antes, Getúlio está associado a essa imagem, né, de pai dos pobres, embora também mãe dos ricos. Se com uma mão ele dá muito apoio à classe trabalhadora, porque você tem um ascenso aí do movimento operário, a partir da década de 20, principalmente na medida em que se consolida a Revolução Bolchevique, lá na Rússia, depois da União Soviética, você vai ter um fortalecimento do Partido Comunista no sentido de propor um mundo diferente, uma sociedade diferente daquela então conhecida como uma sociedade liberal burguesa. Você está sinalizando com um Estado operário, com uma sociedade sem classes sociais, com a abolição de propriedade privada, etc. E como? Diferente lá do período dos anarquistas e do anarcossindicalismo, em que você não tinha nada concreto para apresentar, o Partido Comunista tinha, porque estava instalado pelo menos um tipo de regime socialista lá na União Soviética. Isso esvazia muito a adesão, não, a simpatia ao anarquismo e ao anarcossindicalismo e fortalece de sobremaneira o Partido Comunista. Consequentemente, o Partido Comunista, com sua estratégia revolucionária de tomada do poder,
é uma ameaça aos grupos dominantes. E é em função disso que você vai desenvolver, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, uma coisa chamada de populismo, que tem um caráter de cooptação da classe trabalhadora e a implementação de políticas não revolucionárias, mas políticas reformistas. É como se você tivesse aí um bambu, né? Ele verga, mas não quebra. Você vai fazer concessões, mas não vai abandonar, necessariamente falando, o capitalismo. Tranquilo? Então, nós temos aqui, durante quase 20 anos, primeiro de 30 a 45, ininterruptamente, e depois de 51 a 54. Tá? Nós temos aqui, portanto, Getúlio associado muito a isso, a um reconhecimento da luta dos trabalhadores, a consolidação, né, de uma legislação protetiva em relação aos trabalhadores e também em relação à previdência social, que eram temas que tinham importância. Pode-se questionar o caráter de falsa concessão, né? Porque o governo não deu nada, o governo cedeu em função de uma crescente pressão e organização dos próprios trabalhadores. Mas, de qualquer forma, numa época em que não se tinha nada, aquelas concessões já eram um passo significativo. Não que os trabalhadores se acomodassem, estivessem satisfeitos e pronto, acabou, cessaram as reivindicações. Não, as reivindicações vão continuar, mas Getúlio associa seu nome a esse período de avanço das demandas dos trabalhadores e do reconhecimento da luta política desses trabalhadores, for fazendo, sim, concessões, certo? Então, vamos em frente. Olha só, temos aqui algumas perguntinhas que vocês depois podem procurar responder, né? O que você sabe sobre a CLT, né? A Consolidação dos Meios de Trabalho, já adiantando que é de 1943, portanto, já dentro daquilo que chamamos de Estado Novo, que é o período ditatorial. Qual a importância do petróleo no nosso cotidiano? Isso é uma questão que multidisciplinar, é um tipo de abordagem que você tem em história, você tem em geografia, você tem em sociologia, enfim, porque são coisas que dizem respeito ao nosso mundo, à nossa sociedade. Tá? O que você costuma ouvir na rádio? Rádio é importante, uma importantíssima ferramenta, tá, de propaganda e de consolidação de uma imagem do que foi a era Vargas, tá? É importante, e que características do governo Vargas podemos perceber nas imagens ao lado. Então, temos aqui uma pergunta de interpretação. Tranquilo? Vamos adiante. A era Vargas, 30 a 1945. Para facilitar os estudos, vamos dividir a era Vargas em três períodos. Eu tenho aqui o governo provisório, tenho o período, então, em que você consolida, sai do governo provisório, você entra no governo constitucional, vai de 34 até 37, e depois você tem o Estado Novo, que é a ditadura varguista, tá, de 37 a 45. Em 30, Getúlio chega ao poder na liderança do movimento revolucionário chamado de Revolução de 1930, tá? Que vai destituir do poder os grupos de cafeicultores que até então mandaram e desmandaram a chamada República Velha, daí essa expressão República Nova, mas no comando desse processo revolucionário há uma expressão que diz muito sobre esse momento. Tá? Façamos a revolução antes que o povo a faça. De novo, façamos a revolução antes que o povo a faça. Por quê? Porque se o povo fizesse, você teria um processo revolucionário mais agressivo, mais profundo, de mudanças talvez mais consistentes. Então, essa aqui é mais uma das nossas velhas revoluções conservadoras. Elas mudam, mas não mudam tanto assim, tá bom? Então você tem Getúlio chegando ao poder em 1930, destituindo do poder os grupos de cafeicultores que governaram a República até então, centradas principalmente em dois estados, Minas Gerais e São Paulo. Tá? É então a chamada República do Café com Leite. Quando o Getúlio chega ao poder, a primeira coisa que ele vai fazer não é colocar os cafeicultores num paredão e executá-los. Não, ele não vai fazer isso. Inclusive, ele nem vai suprimir os cafeicultores.
ele vai fazer agora aquilo que chamamos de estado de compromisso, em que você vai dividir o governo entre vários grupos de poder, em vários grupos de interesses, e o Getúlio vai alternar em relação a esses grupos de interesses os momentos em que uns sobem e outros descem. É como se você tivesse uma gangorra e Getúlio fosse justamente o eixo central. Ora sobem os militares, descem os trabalhadores. Daqui a pouco sobem os trabalhadores, descem os cafeicultores. Sobem os cafeicultores, descem os industriais. Sobem os industriais, descem os banqueiros. E assim sucessivamente. O que permanece? É sempre o eixo. Vargas é o elemento central disso que nós chamamos de estado de compromisso ou condomínio classista, que caracteriza-se fundamentalmente, então, pelo quê? Pela inexistência de um grupo que exerça o poder de forma solitária. Nós teríamos aqui, numa outra analogia, uma espécie de pizza em que em cada uma daquelas fatias, cada um no seu pedaço, né, exerce a seu tempo maior influência, menor influência em relação aos demais. Na República Velha, eram só cafeicultores. Agora, na era Vargas, são cafeicultores, militares, trabalhadores, banqueiros, industriais, comerciantes, exportadores, enfim, vários grupos simultaneamente no poder, repartindo esse poder. Tá bom? Durante a fase do governo provisório, o que acontece? Houve um movimento revolucionário, o governo de Washington Luiz, último presidente da República Velha, é encerrado, Washington Luiz é destituído do poder e o eleito Júlio Prestes, embora não empossado ainda, é mandado também para o exílio. Então, o resultado da eleição de 1929 caiu por terra, ficou como letra morta. Instituído o governo provisório, Getúlio vai depor os governadores dos estados, com exceção do governador de Minas, que era um aliado do processo revolucionário, então em curso, revolução muito limitada, volto a frisar, e Getúlio então nomeia para governar os estados interventores federais. Então, os governadores foram destituídos e o governo federal nomeou interventores para administrar os estados. São criados dois ministérios, como Educação e Saúde Pública, Trabalho, Indústria e Comércio. Importante destacar, vejam como a questão social ganha importância, ganha relevância. Você vai ter agora um ministério que cuida de saúde e educação, assim como você vai ter um ministério cuidando de trabalho, indústria e comércio. Tá? Então, esses temas, esses aspectos são elementos centrais nessa era Vargas. Como uma virada de mesa nunca contentam todos os interesses, aqueles grupos que haviam perdido o poder em 1930, lembrando que era um governo provisório, portanto, imaginava-se que ali, de outubro ao final de 1930, o novo governo revolucionário iria se arrumando, mas ele marcaria eleições, com eleições marcadas. Então, provavelmente foi 1931, mas acaba 1930 e Getúlio não marca a eleição. O ano de 31 seguia e nada de se falar de eleição de forma concreta. Em 1932, começa a se articular um movimento para derrubar Getúlio Vargas e restabelecer, digamos assim, uma constitucionalidade no país, a começar pela marcação de eleições. Então, não é surpresa que os principais prejudicados, cafeicultores e o Estado de São Paulo, estivessem aí à frente dessa conspiração. Mas não estavam sozinhos, porque o desejo de chegar à presidência da República não era só de representantes da elite paulista. Você tinha representantes do próprio Estado de Getúlio Vargas, que era o Rio Grande do Sul. O então interventor Flores da Cunha tinha ambições de se tornar presidente, vai se aproximar dos paulistas nessa conspiração, assim como também Minas Gerais, cujo o interventor, que era o próprio governador que havia continuado e que também tinha ambições de se tornar presidente, e aproxima-se igualmente de São Paulo. Então, durante o primeiro semestre de 1932, você tem uma conspiração em curso juntando São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com o objetivo de quê? Promover uma revolta,
depor o presidente Getúlio Vargas e, a partir daí, desculpe, uma interrupção, né? E, a partir daí, você tem a marcação de eleições, um outro governo provisório, enfim, marcar as eleições, e aí você daria por encerrado essa fase. A conspiração avança durante todo o primeiro semestre de 1932, mas no momento em que o movimento vai ser iniciado, São Paulo acaba ficando sozinho. Minas e o Rio Grande do Sul abandonam os paulistas, se rearticulam com o governo federal, com Getúlio, e o Getúlio, portanto, ao invés de enfrentar uma revolta contra três grandes e importantes estados, importantes em termos políticos, em termos demográficos, em termos econômicos, vai ter todos os estados, com exceção de São Paulo, reunidos contra São Paulo. O movimento vai ser chamado de Revolução Constitucionalista de 1932. Durante 3 meses, os paulistas vão lutar uma guerra civil contra os demais estados, sendo que, ao final, a revolução será sufocada. E aí há uma interpretação que depende de quem olha. No sentido de que a revolução vai acabar forçando Vargas a marcar efetivamente eleições, ela foi uma vitória. Do ponto de vista da deposição do Getúlio, ela fracassou porque Vargas conseguiu derrotar o movimento e permaneceu no poder. Mas então a Revolução Constitucionalista ela teve esse papel importante, mostrou um certo grau de oposição contra Getúlio e, a partir daí, a necessidade de Getúlio lidar com essa oposição, tá, de uma forma, digamos assim, mais articulada. Se não tivesse havido a defecção de Minas e do Rio Grande do Sul, o resultado da Revolução Constitucionalista de 32 podia ter sido muito diferente. Tá? Temos aqui um cartaz, né, de parte do esforço de guerra que foi feito, né, doe ouro para o bem de São Paulo, que é para custear a guerra paulista, como eles chamam, né, contra Getúlio, e que foi que dava bem um caráter, né, de adesão popular ao movimento. Né? A Revolução deixou o saldo de 633 paulistas mortos. Bom, morreu bem menos gente em 3 meses do que morreu atualmente em São Paulo em 4 meses de pandemia. Né? Só o ponto a destacar. Aqui mais imagens da época, né? Paulista, eu já cumpri o meu dever e você. Esse MMDC é o nome de um movimento que existia em São Paulo naquela época e que se refere a 4 indivíduos que foram mortos. Normalmente os livros retratam 4 estudantes, mas, para falar a verdade, eles não eram estudantes. Nenhum deles, na verdade, eram estudantes, mas a imagem que ficou era que foram estudantes mortos numa repressão, numa manifestação contra o governo Vargas antes da Revolução de 32 estourar. Tá? Aqui um documento, né? Um recibo, né? Que essa pessoa que é da Seabra, ela doou ouro para o bem de São Paulo e ganhou um certificado, né, por sua participação. Como Getúlio não podia mais protelar, em 33 sai publicado um código eleitoral. Esse código eleitoral era o documento que estabelecia data para a eleição, que eleição seria aquela, quais os critérios e a formação de todo o processo, a montagem de todo o processo eleitoral, que vai desembocar na Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte vai produzir a Constituição de 1934, a segunda Constituição republicana. A anterior é de 1891, quando já lá no iníciozinho da Primeira República. Em 34, essa Constituição vai ser promulgada. Ela, portanto, houve um período de debate, houve eleição, formou-se a Assembleia Nacional Constituinte, ocorreram os debates, e quando o rascunho de Constituição ficou pronto, ele foi, então, posto em votação
aprovado, foi promulgada a Constituição de 34. É a terceira da história do Brasil, porque tem a Constituição de 1824, que é a Constituição do Império. Essa Constituição inovou em muitas condições, em muitos elementos. Vamos ver aqui o que foi destacado. Instituiu a Justiça do Trabalho, isso era um ramo novo do Judiciário que não existia. Regularizou a jornada de trabalho em 8 horas, então está dentro daquela legislação protetiva dos trabalhadores, salário mínimo. Foram confirmados voto direto e secreto, voto feminino, primeira vez que num texto constitucional ficou inscrito o direito de voto para as mulheres. Mas não foi a primeira vez, mas as mulheres já votaram antes. No Código Eleitoral de 33, já tinha ali a autorização para o voto feminino. Então, as mulheres já votaram na formação da Constituinte que vai produzir a Constituição de 34. Mas a Constituição de 34 é a primeira que insere no seu texto, tá, esse direito fundamental, que é a extensão do voto para as mulheres. Analfabetos, soldados continuaram excluídos, e essa só é uma questão, principalmente em relação ao analfabetismo, só foi resolvida parcialmente em 1988 com a Constituição atual. Por quê? Porque a Constituição atual determinou o direito de voto aos analfabetos. Foi só a partir daí que o analfabetismo de fato começou a cair, porque se o analfabeto vota, não interessa mantê-lo como analfabeto. Tá? Antes não havia muito interesse em se eliminar esse percentual de cidadãos alistáveis potencialmente, porque senão teria que fazer política para eles. Como foi estendido em 1988 o direito de voto ao analfabeto, teve que se fazer política para os analfabetos, ou seja, inseri-los nas políticas públicas. Ok? Foram confirmados, portanto, o voto direto e secreto e o voto feminino. Se no primário passou a ser obrigatório, determinou-se a nacionalização dos recursos do solo brasileiro. Existem outros aspectos importantes que a gente merece destacar. Voto secreto, primeira vez que apareceu. O voto feminino, primeira vez inscrito na Constituição. Lei de Segurança Nacional não existia, passou a ser um capítulo da Constituição. Legislação trabalhista e previdenciária também não existia, passou a ser um item da Constituição. Olha como a questão do trabalho, né, ela foi se tornando um elemento fundamental do debate político brasileiro. Tá? E isso foi incorporado na Constituição. Beleza? Governo, então, e aí o que aconteceu? Até então Getúlio era presidente provisório, porque liderou a Revolução de 1930, mas a partir de 1934, quando se determinou eleição direta, havia um dispositivo constitucional que valeu apenas ali, era uma coisa chamada de disposição transitória, um mecanismo que vai funcionar somente naquele momento. Embora as eleições fossem diretas e secretas naquele momento, alegando que não seria possível você organizar uma eleição em um prazo tão curto, a Assembleia Constituinte, a partir do momento em que ela promulgou a Constituição, a Assembleia Constituinte transformou-se em Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado da República, e esse legislativo com duas casas, Câmara e Senado, transformou-se também, temporariamente, em um colégio eleitoral. Quem vai escolher o presidente não são os eleitores em geral, mais especificamente os constituintes, agora transformados em deputados e senadores. E aí Getúlio foi eleito, porém, pela via indireta. Não foram os eleitores que escolheram diretamente, mas o Congresso Nacional transformado em colégio eleitoral. Tá bom? Vem o governo constitucional, dura de 34 a 37. Tá? Marcado por, nessa época, particularmente, a formação de partidos de âmbito nacional, autorizado pela Constituição de 34 também, em que partidos nacionais vão conviver com partidos estaduais. Dois grandes movimentos nacionais emergem,
representando um debate que existia também no mundo como um todo. Nós vamos ter aqui no Brasil a formação da Aliança Nacional Libertadora, de esquerda, que aí vai abraçar o Partido Comunista, tá? E você vai ter a Ação Integralista Brasileira, que vai representar o fascismo dentro do território nacional. Portanto, integralistas de direita, aliancistas de esquerda, é a representação de um debate que existe no mundo, que é o enfrentamento entre a direita capitalista e a esquerda socialista. Tá? Então, são as expressões locais desse grande debate que na Europa vai levar, por exemplo, à ascensão do fascismo ao poder e o isolamento da União Soviética de uma forma muito clara, muito evidente durante a década de 30. Então, nós temos aqui a formação desses dois grandes partidos, os integralistas e os aliancistas. Beleza? E aí, na sequência, porque ameaçavam o poder, você vai ter uma revolta que vai acabar com um desses movimentos muito rapidamente. Tá? O que queria a Ação Integralista Brasileira? O que defendia? Defendia um governo autoritário dirigido por um chefe de partido único. Essa coisa, o Brasil precisa de você, fora do integralismo, não há nacionalismo. Então, se você era um defensor do Brasil, você só podia ser um integralista. Se você não fosse um integralista, você não era um defensor do Brasil. Não é? Tranquilo essas coisas. E aí, o que ocorre? O que vai ocorrer é que, diante dessas propostas, um governo autoritário, predomínio dos interesses da nação sobre o do indivíduo, censura dos meios de comunicação, a ação integralista se identifica muito claramente, muito fortemente, exatamente com esse debate, com essa argumentação do fascismo. E aqui apelava-se muito para esse um chauvinismo, um nacionalismo exagerado, e esse lema, Deus, Pátria e Família. É interessante destacar aqui que tanto a Aliança Nacional Libertadora quanto a Ação Integralista Brasileira são os primeiros partidos políticos a se organizarem como movimentos de massa, ultrapassando 100 mil filiados, cada um deles. Tá bom? Aqui também uma foto de época, as mulheres participando da Ação Integralista Brasileira. É típico, né, o uso desses uniformes, né, essa militarização do debate é muito típica do fascismo. Né? E a saudação que eles usavam, né, era o Anauê, que era uma palavra em tupi-guarani, né, que significa você é meu parente, você é meu irmão, né? Depende da interpretação, né? Mas você reconhecer no outro, né? uma correlação, né? De proximidade. Você é meu parente, você é meu irmão, tanto faz, mas cria uma grande família, né? De integralistas. Toda família tem seu Agostinho. Né? Olha só. E você tinha a Aliança Nacional Libertadora, tendo aqui como personagem principal Luiz Carlos Prestes, que liderou durante a República Velha a chamada Coluna Prestes, foi uma tentativa de derrubada do governo lá dos cafeicultores, que no entanto fracassou. Mas durante 2 anos, a coluna que ele comandou marchou pelo território brasileiro, tentando derrubar o governo da República Velha, não conseguiu, mas também nunca foi isolada, derrotada, nem destruída. Eles acabaram se internando na Bolívia, se exilando na Bolívia, né? Mas com a Revolução de 30, Prestes, que estava no exílio, ele volta ao Brasil. E vai liderar, em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, uma frente popular organizada por comunistas, mas que agregava muitos outros grupos políticos menores de esquerda, tá bom? Reivindicações ou propostas, pauta da Aliança Nacional. Não pagamento da dívida externa, nacionalização das empresas estrangeiras, fazer uma reforma agrária e formar um governo popular. Né? Não um governo com participação popular, mas um governo popular, que era uma coisa que estava sempre no discurso, né, nas pautas reivindicatórias dos movimentos de esquerda. Tá? Proibido de
de funcionar legalmente, o governo vai fechar a Aliança Nacional Libertadora, fazendo acusações de que era um grupo que mantinha atividades subversivas. A Aliança Nacional Libertadora ficou impedida de disputar as eleições seguintes, quando viesse lá, um pouco mais à frente, o encerramento do governo de Vargas. Tá? Eleito em 1934, o governo se terminaria em 1938, tá? Mas naquele momento você teria eleições, então o Partido Comunista se organizando na Aliança Nacional Libertadora já tinha um candidato para aquela sucessão, que era o próprio Luiz Carlos Prestes. Com a Aliança Nacional colocada na ilegalidade, a aliança viu que pela via eleitoral não chegaria ao poder. Então, o que vai acontecer? Prestes tinha sido um revolucionário nos anos 20. A Aliança Nacional Libertadora estava na ilegalidade. O que Prestes vai fazer? Vai organizar um movimento revolucionário. E aí vai ocorrer durante o ano de 35 uma revolta chamada de Intentona Comunista. Tá? Uma tentativa de tomada do poder por parte da agora ilegal Aliança Nacional Libertadora, que por uma série de falhas, acabou circunscrito a Natal, Recife e Rio de Janeiro, quando o movimento começou. Um movimento que tinha sido originalmente planejado para ocorrer em todo o território nacional e de forma simultânea, acabou acontecendo pingado apenas lá no Rio Grande do Norte, Pernambuco e no próprio Rio de Janeiro, e também não aconteceu de forma simultânea entre o Levante e Natal. E a revolta no Rio de Janeiro transcorreram 72 horas. Então, o governo não foi surpreendido por um movimento de revolta nacional, como não teve também que enfrentar simultaneamente revoltas em todos os estados. E circunscritos esses três nem ocorreram de forma simultânea. Quando a revolta acontece no Rio de Janeiro, o governo já está mais do que preparado para reprimir o movimento. Tá? A rebelião fracassa, tá? Mas ela justifica, a partir daí, o estabelecimento o uso daquele item da Constituição de 34, que eu me referi há pouco, que foi a legislação de segurança nacional. E isso vai abrir caminho para a implantação do regime ditatorial de Vargas em 37, porque de novembro de 35 a novembro de 37, o país vai viver sob estado de sítio, com restrição de liberdades, com suspensão de direitos, digamos assim, como se fosse uma prévia do que seria a própria ditadura que vai se instalar um pouco mais adiante, tá bom? Então você tem, em 1937, Getúlio, a pretexto de sufocar um outro movimento revolucionário atribuído aos comunistas, é um episódio conhecido como o Plano Cohen, que é uma mistificação, uma falsificação histórica. Esse plano dos comunistas para tomar o poder nunca existiu, pelo menos da parte dos comunistas. O plano foi elaborado a pedido do Exército, a um oficial do Exército que deveria organizar, como se fosse uma espécie de jogo de guerra, de exercício de guerra, como seria um eventual golpe, um eventual movimento revolucionário dos comunistas para tomar o poder no Brasil. O militar elaborou esse plano, recebeu o nome de Plano Cohen, que é o nome de judeu, que aí já também diz muito sobre o caráter, né, fascista que os próximos tempos terão, mas o plano existiu, mas ele nunca foi uma trama do Partido Comunista, dos aliancistas remanescentes, para a tomada do poder. Foi um plano organizado dentro do próprio governo, que foi então apresentado como se fosse um plano verdadeiro, né, em que os comunistas estariam se organizando para uma nova tentativa de tomada do poder. E com isso feito, Getúlio utilizou-se desse plano como uma desculpa para cancelar as eleições de 1937, implementar um autogolpe, porque aí Getúlio não é afastado, um golpe no qual Getúlio vai permanecer à frente do governo, é um golpe a favor de Getúlio, não contra ele, e a partir de 37 a 45, você está na terceira e última fase dessa era Vargas, que é o período do Estado Novo, que é a ditadura. Tá? Temos aqui o golpe de 37, mencionado o plano Cohen, tá?
E naquele mesmo momento em que se dá o golpe de Estado, naquela noite, por uma cadeia de rádio, o presidente Getúlio Vargas vai fazer a leitura dos principais itens da nova Constituição que vai ser estabelecida naquele momento, que é a Constituição de 37. Chegamos, então, à terceira Constituição da República. Né? A de 1891 foi substituída pela de 34 e a de 34 pela de 37. A de 34, a tinta não tinha ainda nem secado e a Constituição já tinha ido para a lata de lixo. Tá? Entre as inovações, apelidada naquela época como polaca, né, porque ela se inspirava na Constituição polonesa, que era uma Constituição autoritária, tá? Se bem normalmente se atribui isso aqui a essa inspiração na Constituição polonesa, mas a população talvez tivesse um outro uso para essa palavra. Tá? Polaca normalmente era também um termo muito comum, muito em voga naquela época, e que se atribuíam, por exemplo, às prostitutas, pela grande, não que todas elas fossem polonesas, mas pela grande presença de prostitutas vindas da Europa, e particularmente da Europa centro-oriental, desde o início do século XX para o Brasil. Então, polacas ficaram muito, era quase como sinônimo de prostitutas. Né? Então, embora a inspiração fosse da Constituição polonesa, acho que a interpretação do povo para isso talvez não fosse necessariamente essa. Tá bom? Então, e o que você traz como novidade para a Constituição de 37? As eleições foram suspensas, os legislativos foram suprimidos, sendo o poder de legislar incorporado no executivo, ou seja, há um reforço no poder executivo, e lá no topo você tem, portanto, um reforço na figura do próprio Getúlio Vargas. Continua existindo um poder judiciário, mas as decisões do judiciário eram passíveis de revisão pelo próprio Getúlio. Então, o poder judiciário é um poder inferior ao do executivo. Tá? Vai desaparecer o Estado Federal, o Brasil vai passar a ser um Estado unitário, e no início do Estado Novo vai ser recorrente cerimônias públicas de queima das bandeiras estaduais, como demonstração de que a federação havia acabado e só existia agora o governo federal, só ia existir a União Federal. Tá bom? É uma Constituição autoritária, um período autoritário em que as eleições estão suprimidas, só vão voltar quando Getúlio assim o decidir. Tá? Características que nós temos nesse período é o fortalecimento do papel do Estado como um agente econômico. Tá? Há um crescimento da industrialização do país, tá? Porque o setor de infraestrutura fica na mão do Estado e o Estado se empenha, portanto, em viabilizar outras atividades econômicas, e essa viabilização vai ser facilitada pela supressão do Estado Federal. Tá? A instituição do Estado brasileiro como um Estado unitário vai derrubar as barreiras entre os vários mercados internos, e isso vai facilitar a integração econômica do país como um todo, o que dinamiza essa atividade econômica. Dessa época, temos importantes criações como a CSN, que vai ser inaugurada, vai ser iniciada em 1941, mas só vai ser inaugurada oficialmente em 1945. A Companhia Vale do Rio Doce, tá? Que a CVRD, que vai se dedicar à extração de minérios no Brasil, vão ser duas, por exemplo, duas joias da coroa que você vai ter, além da criação do Conselho Nacional de Petróleo, que nos anos 50 vai desembocar na criação da Petrobras. Tá? Então, as joias da coroa, nesse momento, vão ser as empresas estatais com destaque para a CSN e para a Vale do Rio Doce. Consolidação das leis de trabalho em 1943. O que é a consolidação das leis de trabalho? O que é o regime da CLT? A legislação trabalhista que já existia, ela foi sistematizada porque ela tinha muita coisa que conflitava. Você tinha a portaria que dizia uma coisa, a lei dizia outra, aí você tinha uma regulamentação que negava as duas, né? Ou então completava uma e descompletava a outra, e assim por diante. Havia digamos assim, uma multiplicidade de regras, regulamentos, propostas,
práticas, enfim, e que eram muitas vezes uma fonte de conflito, porque cada coisa dizia, tratava ou abordava o tema de uma forma diferente, e aí você tinha muita confusão. Essa legislação foi toda recolhida, foi sistematizada num documento específico que passou a ser essa tal de CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, que vai coincidir com a implantação, de fato, do salário mínimo no país. Tá? Consolidação das leis do trabalho. Jornada diária de 8 horas, pode ser surpresa, mas as pessoas trabalhavam, às vezes, muito mais do que isso. Proibição de trabalho para menores de 14 anos de trabalho noturno, aos menores de 18. Igualdade salarial entre homens e mulheres. Olha que importante. Se você vai considerar que ninguém ganhava salário mínimo em 43, quando ele estabeleceu, todo mundo teve um ganho, um ganho salarial. As mulheres, que normalmente ganhavam menos do que os homens, o ganho delas foi ainda mais significativo. Né? Então, foi um grande avanço para os trabalhadores o estabelecimento do salário mínimo. Mas, como tudo tem um lado B, né? Por outro lado, quando o salário mínimo passou a ser definido pelo governo, tirou-se da mão dos trabalhadores a reivindicação do valor do salário mínimo. Hoje, por exemplo, o salário mínimo seria, se dependesse dos trabalhadores, seria muito maior do que o que se paga. Tá? Mas o salário mínimo determinado pelo governo passou a ser a referência. Isso foi um lado ruim do estabelecimento desse salário mínimo, mas a intenção era essa mesmo. Tá? Dá um ganho ali em 1943, mas a partir daí você subtrai da mão dos trabalhadores, tá? Esse tema. Esse tema passou a ser objeto de concessões do governo. Tá? Salário mínimo nacional, proibição do trabalho da mulher 6 semanas antes, 6 semanas depois do parto, adicional de salário para atividades insalubres e o estabelecimento de férias remuneradas. Olha só, você podia tirar férias? Podia, só que você não recebia. Então, quem tirava férias? Quase ninguém. Então, vejam que, apesar de ser objeto de uma manipulação, há ganhos reais para os trabalhadores. Tá? Seguindo. Elemento importante também foi a propaganda. O Estado Novo se assenta em algumas siglas que são importantes. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, é uma dessas siglas. Né? O que faz o Departamento de Imprensa? Vai fazer a propaganda do governo ao mesmo tempo em que censura as notícias ruins. Então, aquilo que é bom, multiplica. Né? Aquilo que é ruim, esconde. Tá? Então, a função do DIP era isso, era você controlar as informações e apresentar uma realidade para o público que fosse a realidade que interessava aos governos. Tá? Nós vamos ter, por exemplo, uma epidemia de cólera, se eu não estiver enganado, no Brasil na década de 30, e muito pouca gente soube disso, porque as notícias referentes a essa epidemia estavam sendo censuradas. Tá? Isso é quem censurou? O Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai criar, né, em 1938, um programa que permanece até hoje, que é A Hora do Brasil, veiculado, né, de forma obrigatória em cadeia de rádio nacional, todos os dias, exceto final de semana, com essa tarefa de você veicular a imagem, a mensagem que vem dos governos, tá? E ela é imposta às emissoras de rádio. Tá? Não é uma questão opcional, é uma questão impositiva que é um legado, ainda hoje, daquilo que foi estabelecido no Brasil lá em 1937. Portanto, é um eco de um período ditatorial que já está perto de completar um centenário. Né? E aí você tem, além do DIP, a CLT, o DIP para controlar a informação, a CLT para atrair os trabalhadores. Tá? E você fecha a sustentação do Estado Novo justamente considerando a formação de polícia política, de um aparato repressivo para manter a população, os discordantes, sob controle. A propaganda vai ser uma ferramenta poderosa, normalmente
os melhores, os comícios mais importantes eram reservados para o 1º de maio e que aconteciam lá no estádio do Vasco. Sempre no 1º de maio, durante o Estado Novo, você tinha, além do discurso do presidente e de outras autoridades, você tinha sempre a divulgação de novos decretos, de novas leis de proteção aos trabalhadores. Tá? E aqui chegamos, portanto, ao final. Tranquilo? No nosso próximo encontro, nós vamos tratar aí já de um outro momento na Era Vargas, que é o encerramento do período do Estado Novo e, a partir daí, a redemocratização do país, que é um item também importante, frequente, recorrente, tá, nos vestibulares. Tá bom? Tranquilo, galera? Um abraço para todos e vamos nos reencontrar semana que vem. Tchau, tchau. E até lá.